Olá, meus amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Pastor Heraldo Ávila por aqui. Estamos alegres e honrados esta hora por poder mais uma vez compartilhar com vocês algo da parte de Deus. Deus tem colocado no meu coração aquilo que eu devo falar. E hoje eu senti forte no meu espírito o desejo de falar um pouco sobre esse assunto, que é muito relevante, e pouco se tem falado sobre esse assunto nas redes sociais. Hoje eu quero falar sobre o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Isso mesmo, estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Muito pouco se fala sobre esse assunto. Mas antes eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, pedir que você, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, puder deixar o seu comentário, gostei ou não gostei, já nos ajuda bastante no nosso engajamento, né? Dá um trabalho tremendo, a gente está aqui abençoando a vida de vocês, e vocês não vão pagar nada, é apenas colocar aí, ó, gostei, não gostei, um comentário, deixar seu like, já vai estar nos ajudando, enviar para o máximo de pessoas que você puder, esse assunto principalmente. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas estão equivocadas. Há pessoas que acham que depois da morte vai para o sono da alma. Verdade, tem pessoas que acreditam nisso, mas isso não é verdade. Outras acreditam que existe o purgatório, mas eu posso te garantir, segundo as Escrituras, que não existe purgatório. E outros ainda dizem que existe a reencarnação. Não existe isso também. Tudo isso são engodos, tudo isso são enganos, são heresias que precisam ser banidas da nossa vida. Há muita gente sincera que não sabe disso. Há muita gente sincera que acredita no purgatório, outras que acreditam no descanso, no sono da alma, mas isso não é verdade. Nós vamos descortinar aqui um pouquinho desse assunto e eu queria que você me ouvisse até o fim para você esclarecer. Você sabe o que vai acontecer? O que acontece assim que a alma e o espírito deixam o corpo, que é na hora da morte? O que acontece? O que acontece? Você sabe? Então, se você não sabe, fica conosco que eu quero esclarecer para você um pouco desse assunto muito maravilhoso e muito relevante também. Bom, vamos saber primeiro o que é o estado intermediário. O que é? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos quanto também dos não salvos, dos ímpios. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Isso aí, eles não vão para o mesmo lugar. Não vos maravilheis disso, Jesus disse, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso mesmo. Jesus falou isso em João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. A palavra de Deus afirma aqui, irmãos, que não existe purgatório e que também não há o sono da alma, como alguns por aí dizem, e nem tampouco a reencarnação, como creio alguns por aí também. Depois da morte, você deve entender uma coisa, segue-se o juízo, como está em Hebreus 9, 27, que segue-se o juízo. Está ordenado ao homem morrer uma vez e depois segue-se o juízo. Agora vamos entender aqui o Seol e o paraíso. Seol é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar do estado dos mortos. Em o Novo Testamento, irmãos, Seol é traduzido por Hades. Normalmente, o Hades é visto como um lugar destinado aos ímpios. A Bíblia diz assim, ó, Deus livra os justos do Seol ou da sepultura. Salmos 49, versículo 15 fala isso. O Seol
ou inferno, é lugar de punição para os ímpios, que não se arrependeram dos seus pecados e não se entregaram a Cristo como Senhor e Salvador. Salmos 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Agora, o vocábulo paraíso é de origem persa e significa um parque ou um jardim de paz e harmonia. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta para significar o Jardim do Éden. Está em Gênesis 2, versículo 8, e aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, em Lucas 23, 43, 2 Coríntios 12, versículo 4, e Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. O lugar dos mortos. Os teólogos entendem, irmãos, que o lugar dos mortos, o Hades, estava dividido em 2 partes. Estes tomam como base o texto de Lucas 16, versículo 19 a 31, quando fala ali, o texto se refere a Lázaro e ao rico. O primeiro, fiel a Deus, foi levado para o seio de Abraão ou paraíso, estando em repouso e felicidade. Já o rico, orgulhoso, incrédulo, foi para o Hades, onde experimenta ali angústias e sofrimentos atrozes, né? Segundo Meir Parmema, é um nome de um escritor, diz que Cristo desceu ao Seol, Salmos 16, 10, Salmos 49, 15, que é o mundo dos mortos, ou o mundo dos espíritos. Mateus 12, 40 e Lucas 23, 42, 43. E libertou os santos do Antigo Testamento, levando-os consigo para o paraíso celestial. Isso mesmo, na ressurreição de Jesus, ele transportou o paraíso até as regiões celestiais. Então, Efésios 4, versículo 8 e 10, o lugar ocupado pelos justos que aguardam a ressurreição foi transladado para regiões celestiais, Efésios 4, 8 e 2 Coríntios 12, 2. Desde então, os espíritos dos justos sobem para o céu e os espíritos dos ímpios descem para a condenação, Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. Segundo os textos bíblicos, paraíso estaria em cima, lá em Provérbios 15, versículo 24, parte A, e o Hades de baixo, Provérbios 15, versículo 24, parte B. Agora, a situação dos mortos. Isso é importante. Qual é a real situação daqueles que já morreram? Você já parou para pensar nisso? A situação real daqueles que já morreram. O texto de Lucas 16 nos mostra a diferença entre o estado dos ímpios e o estado dos ímpios após a morte. Vamos ver então. Primeiro, o estado intermediário dos salvos. Na história do rico e Lázaro, em Lucas 16, vemos o estado intermediário dos salvos. O justo, ao morrer, é conduzido pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso. Lucas 16, versículo 22. É importante perceber isso, né, irmão? Que privilégio, que honra tem os salvos ao morrer e serem recepcionados pelos anjos. Veja bem, o ladrão da cruz, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Em Lucas 23, 42 e 43. O espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera, lá no paraíso, aguardando a ressurreição na vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? O segundo ponto que eu quero destacar aqui sobre a ressurreição dos justos, sobre a morte dos justos e o estado intermediário dos justos, os justos são recebidos pelo Senhor. É o próprio Senhor Jesus quem recebe os espíritos dos justos após a morte. Tomemos, né, irmãos? Tomemos aqui agora, como exemplo, o caso de Estevão, que está narrado em Atos 7, 59. Para espanto dos ímpios, eles verão Jesus recepcionando gloriosamente os que aceitaram como Salvador. Os ímpios vão ver isso. Os que morreram em Cristo, bem como os ímpios,
vão manter a sua integridade pessoal, sua personalidade e também suas consciências após a morte. Vejamos então, Moisés, tendo sido sepultado por Deus, aparece falando com Jesus no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, versículo 3. Veja bem, Moisés foi sepultado pelo próprio Deus, ele aparece falando, conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Já em Lucas 9, versículo 30 e 32, ao lado de Elias, que foi arrebatado, note-se que são os mesmos nomes, Moisés e Elias. A despeito de tudo o que foi dito, devemos lembrar que, para o salvo, a morte é um ganho. Entenda bem isso. Para o salvo, a morte é um ganho. Porque está escrito assim, em Filipenses 1, 22 e 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo. Por isso é ainda muito melhor. Você veja que Paulo sabia que ele ia partir e estar com Cristo. Agora, o estágio intermediário dos ímpios. Isso aqui eu vou botar na outra mensagem, para que vocês possam receber essa aqui, ouvir e não ficar longo demais a mensagem. Então, no próximo mensagem, eu espero vocês na próxima, para que vocês possam saber também o estado intermediário dos ímpios. Aonde ficam os ímpios e como ficam depois que morrem, enquanto aguarda a ressurreição e o julgamento. Então, que Deus abençoe vocês ricamente. Ouça essa mensagem, guarde isso, aprenda isso. Isso é muito importante. Isso nos dá uma segurança maravilhosa, porque nós sabemos de onde viemos, aonde estamos e para onde estamos indo. Deixa eu fazer uma oração por você e abençoar a sua vida. Pai, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que ouviram a tua mensagem, a tua palavra sobre o estado intermediário dos mortos, no caso aqui, do justo. Para onde vai o justo depois que morre e o que ficam fazendo? Senhor, abre os olhos dos teus filhos para que possa receber essa palavra e mandar para muitas pessoas, porque tem muita gente enganada, Senhor. Tem muita gente achando que tem purgatório e tantas coisas. Abençoe cada vida que ouvir essa mensagem, que haja conversões, que haja, meu Pai, retorno, volta para Ti. Pessoas que estiverem afastadas possam retornar. Eu abençoo a todos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe vocês ricamente, abundantemente, no nome de Jesus. E eu espero vocês na próxima mensagem falando do estado intermediário dos ímpios. Ímpios são as pessoas que não acreditam em Jesus e que não querem aceitar o presente de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Não deixe de deixar o seu like, deixar o seu comentário, gostou, não gostou. Se você tem outra coisa que você quer saber, coloque aí, eu vou ter o prazer de ministrar essa palavra ao coração de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, a voz é minha, mas a palavra ela é de Deus. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.